Enéas foi tirado como maluco na época dele. O pessoal não vai lembrar, né? Mas voltem aí, procurem aí o programa do Enéas. Era um partido muito pequeno, ele não tinha tempo, ele tinha que falar daquele jeito maluco dele, né? Mas ele tinha umas ideias, por exemplo, bomba atômica, né? O Brasil deveria ter bomba atômica. Deveria ter. Porque os países que têm bomba atômica são países que eles são respeitados. Por exemplo, por que ninguém vai lá e mata Putin numa... Porque a Rússia é a maior arsenal nuclear do mundo. Aquela maletinha dele, vai Aquela saber, maleta, né? que ele anda pra cima e pra baixo. Até a Coreia do Norte. Coreia do Norte é respeitada, Índia é respeitada, China. Então... Enéas Ferreira Carneiro foi médico, cardiologista, professor, físico, escritor, filósofo por temperamento e, acima de tudo, um pensador livre. Fundador do extinto Prona, Enéas sempre foi rotulado de extrema-direita. Por quê? Porque falava em nacionalismo, defendia a soberania nacional, o fortalecimento das Forças Armadas e a retomada do poder estatal sobre setores estratégicos como a energia, a mineração e a segurança. Mas o próprio Enéas rejeitava essa classificação. Para ele, os rótulos de esquerda e direita eram apenas as duas faces de uma mesma moeda podre, uma moeda que já não valia nada, uma moeda manipulada por interesses externos que se repetia em discursos vazios e alianças podres, tanto no Brasil quanto fora dele. Ele dizia, com todas as letras, que sua ideologia era uma só, o Brasil. Mas que tipo de nacionalismo era esse? Um nacionalismo que não se ajoelha para Washington, mas também não se rende a Moscou ou Pequim. Um nacionalismo que acredita que o Brasil tem cérebro, tem solo fértil, tem povo trabalhador, tem tecnologia, tem tudo, menos vergonha na cara de suas elites e coragem de seus líderes. Um nacionalismo que exige soberania energética, tecnológica e cultural, que coloca os interesses do povo brasileiro acima de qualquer conveniência de mercado, de qualquer cartel internacional, de qualquer globalismo disfarçado de modernidade. É fácil colocar Enéas no saco da extrema-direita. Mas o mesmo homem que defendia o fortalecimento do exército e a bomba atômica brasileira também era contra a entrega do petróleo, contra as privatizações criminosas dos anos 90, contra o domínio financeiro do FMI, contra o entreguismo tucano e petista e também contra o domínio dos bancos sobre o Estado. Que extrema-direita é essa que quer romper com o capital financeiro internacional? Que extrema-direita é essa que cita a independência de Getúlio Vargas, o planejamento de Juscelino Kubitschek e o trabalhismo soberano de Brizola como exemplos de projeto nacional? Quer dizer, isso é um movimento no mundo inteiro. Então eu quero crer que essa diferença é anacrônica, essa postulação tem que ser modificada. O que é que nós queremos? Nós queremos um país onde as reformas sociais de fato sejam feitas. Aí é o que a esquerda prega, né? Mas um país onde o Estado tenha um poder de intervenção, mesmo sendo capitalista, e evite que os ganhos de capital sejam tão gigantescos como são no nosso país. Haja vista o que está ocorrendo agora. Diz-se, por exemplo, na imprensa, e todo mundo ouve, não há congelamento, não há. Mas claro que há. Né? De quem tem remuneração. Os salários estão todos paralisados. Agora, o capital não, ele está indexado. Haja vista o BPN fiscal que está sendo corrigido todos os dias. Né? A verdade é que Enéas não cabia nos moldes, não cabia nos partidos, nem nas ideologias rasas. Ele era maior que isso. E talvez por isso tenha sido ridicularizado, censurado, sabotado e finalmente apagado da história oficial da política brasileira. Mas para entender Enéas, precisamos entender algo maior, a falência dos conceitos tradicionais de esquerda e direita, pois na realidade, as relações exteriores são jogadas por conceitos muito mais complexos. A Realpolitik é a política do possível, é a política sem ilusões, sem utopias infantis, sem doutrina engessada. É a política que lida com o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E nesse jogo, não há santos nem diabos, há interesses. Interesses nacionais, interesses de grupos, interesses de poder. Enquanto o brasileiro médio se engalfinha entre ser lulista ou bolsonarista, a Realpolitik avança em silêncio, moldando os destinos do país sem pedir licença ao Twitter nem aos comentaristas da Globo News. Vejamos exemplos de outros países. A Europa se diz progressista, mas financia guerras e impõe sanções que geram fome em outros países. Os Estados Unidos são a pátria do capitalismo,
mas vivem subsidiando sua indústria militar e agrícola com bilhões de dólares por ano. Olhe para a China, um país comunista no discurso, capitalista no método e pragmático até os ossos. Xi Jinping quer saber de infraestrutura, crescimento, inovação, soberania tecnológica e influência global. Enquanto o Brasil discute gênero, a China constrói usinas, lança satélites e domina a cadeia de suprimentos do século XXI. E quem critica isso? Os países que terceirizaram tudo e agora choram a dependência. A Índia de Narendra Modi é outro exemplo. Uma democracia vibrante, plural, mas conduzida por um nacionalismo duro, orgulhoso, muitas vezes intolerante, mas extremamente eficaz. Modi investe em indústria nacional, em inteligência artificial, em defesa, em medicina, em diplomacia com autonomia. Consegue conversar com os Estados Unidos, com a Rússia, com o Irã e com a China, tudo ao mesmo tempo. Sabe jogar, e joga com os próprios interesses em mente. E o Brasil? O Brasil copia discursos, copia rótulos, copia guerras que nem são nossas. Aqui, ser de direita virou bater continência para os Estados Unidos e defender o capitalismo. Ser de esquerda virou dizer que defende o povo, mas fazer aliança com banqueiro e manter juros altos. Bolsonaro se dizia antissistema, mas seu ministro da Economia era o maior defensor da doutrina de Chicago e dos fundos de investimento. Lula se dizia o defensor do pobre, mas manteve banqueiros no Banco Central, acalmou o mercado e distribuiu cargos para multinacionais financiarem seus projetos. Quem está certo? Quem está errado? Talvez a pergunta esteja errada, porque Enéas já respondia sem medo de ser mal interpretado. A questão não é ser de esquerda ou direita, a questão é ser brasileiro. E aqui está o ponto central. Enéas defendia um Brasil soberano. Soberano na sua indústria, na sua ciência, na sua cultura, nas suas fronteiras e na sua economia. Ele queria que o Brasil deixasse de ser colônia, tanto do imperialismo americano quanto do dogmatismo ideológico internacional. E isso incomoda muita gente. Mas qual a identidade do Brasil hoje? O que é ser brasileiro em 2025? É torcer para a esquerda ou para a direita? É brigar por político? É viver em função de curtidas em rede social? Ou é entender que estamos num território cobiçado, vulnerável, gigante e adormecido? E aí voltamos à pergunta que dá título a tudo isso. Enéas era de esquerda ou direita? Ele era real, e a realidade não cabe nos rótulos. Enéas não se importava em agradar o politicamente correto, nem o politicamente liberal. Ele não servia à moral cristã de fachada, nem ao progressismo de shopping. Ele servia ao Brasil. E isso, hoje, é praticamente crime. Enéas Carneiro morreu em 2007. Mas a verdade é que ele morreu muitas vezes antes. Morreu quando foi ridicularizado nos debates presidenciais. Morreu quando a imprensa o tratou como um lunático. Morreu quando o Congresso o ignorou, mesmo sendo o mais votado do país. Morreu quando os professores não ensinaram suas ideias. Morreu quando a juventude passou a rir dele em memes, sem nunca ter lido uma linha de suas ideias. Mas como toda grande ideia, Enéas não desapareceu. Ficou latente, como uma semente enterrada em solo seco. E talvez agora, neste momento de crise política, econômica, cultural e geopolítica, essa semente comece a germinar. Porque o que ele dizia se tornou mais evidente do que nunca. Não existe país forte sem soberania. Não existe povo livre sem projeto nacional. E não existe futuro para um Brasil que continua se comportando como colônia. Hoje, o país que ele tanto defendeu está à beira do colapso moral. Os debates públicos são rasos. A educação é abandonada. O povo se embriaga em distrações digitais e tigrinhos. Os velhos partidos repetem promessas que já não convencem nem a si mesmos. A elite vive em Miami. O povo vive no sufoco. E o Estado? O Estado obedece. A pergunta é, quem está disposto a colocar o Brasil em primeiro lugar? E se a resposta for ninguém, então já sabemos por que o país continua como está.